Você chegou até aqui, talvez com o coração acelerado, talvez com os pensamentos embaralhados, ou com um peso que você não conseguiu explicar o dia todo. Mas agora, tudo desacelera. O barulho de fora começa a diminuir e dentro de você, algo começa a se aquietar. Porque esta oração não é apenas um momento de escuta, é um encontro. Um encontro entre a sua alma e aquele que nunca dorme, aquele que já estava esperando por você. Feche os olhos, se puder. Respire fundo. Não precisa correr. Não precisa entender tudo. Apenas esteja aqui, presente, disposto, aberto. Porque a partir de agora, cada palavra que for liberada sobre você será como um fio de luz, invadindo a escuridão dos seus pensamentos. E aos poucos, você vai sentir. A alma cansada está sendo tocada. Esta não é mais uma oração qualquer. É uma jornada. Um caminho que começa agora e vai te conduzir até o descanso. Não apenas o descanso físico, mas o descanso verdadeiro. Aquele que alcança o coração, aquele que libera a mente, aquele que cura por dentro. Talvez você tenha tentado dormir nos últimos dias com o coração cheio, com a mente acelerada, com memórias do que passou, ou medo do que está por vir. Mas hoje você vai descansar com propósito, vai descansar com presença, vai descansar sabendo que Deus está aqui. Sinta essa paz chegando. Ela não vem de mim nem da música, ela vem dele, do Espírito Santo que agora entra no ambiente onde você está, seja um quarto, uma sala, uma varanda, seja na cidade ou no interior. Ele está aí, não porque você sente, mas porque você crê. É o início de algo diferente, algo que o mundo lá fora não pode dar e que só pode ser acessado por quem se permite pausar. Render, confiar você. Não precisa carregar os pensamentos dessa noite sozinho. Você não precisa entender tudo o que está sentindo agora. Você só precisa se entregar e dizer: Senhor, eu estou aqui e esta noite é tua, então prepare-se. Porque esta oração vai te conduzir por histórias bíblicas vivas, por experiências espirituais que marcaram pessoas que, como você, enfrentaram noites difíceis e todas elas encontraram descanso. Porque Deus sempre se manifesta quando um coração se rende. Vamos seguir juntos? A jornada da oração começa agora. O segredo das noites em silêncio, quando Deus mais fala, agora que você está aqui, rendido, presente, ouvindo com o coração. Deixe o silêncio agir. Não o silêncio que pesa ou oprime, mas o silêncio que cura, o silêncio que prepara, o silêncio onde Deus fala. Muitas vezes temos medo da noite, medo do escuro, medo da solidão, medo do silêncio. Mas, na verdade, a noite é um dos ambientes onde Deus mais se manifesta. Quando tudo cessa, quando as vozes humanas se calam, quando a agitação do dia perde a força. É nesse tempo que o céu se aproxima. Você já reparou que muitas histórias da Bíblia aconteceram à noite? Foi à noite que Jacó teve um sonho e viu uma escada entre o céu e a terra. Foi à noite que Deus falou com Samuel, ainda menino, chamando-o pelo nome. Foi à noite que os anjos livraram Pedro da prisão. Foi à noite que Paulo e Silas louvaram no cárcere e a prisão se abriu. Foi à noite que Jesus orou no Getsêmani, antes da cruz. A noite não é o fim. A noite é o tempo da visitação. É onde o espírito se abre, onde os ruídos diminuem, onde o sobrenatural se intensifica. Talvez você tenha olhado para a noite como um peso, como o tempo em que os pensamentos te invadem, como o espaço onde a angústia cresce. Mas hoje, Deus quer transformar essa perspectiva. Hoje, a noite será sua aliada. Será um tempo em que a voz do Pai será mais nítida. Será o momento em que você vai ouvir
o que o dia abafou, porque existe algo precioso que só nasce no escuro. A semente germina no escuro. O útero onde a vida começa é escuro. O casulo onde a lagarta se transforma em borboleta também é escuro. E o coração que se entrega no silêncio da noite também floresce. Então, não fuja mais da noite. Abrace-a, não como quem se resigna, mas como quem entende. Deus fala aqui. Talvez a sua vida esteja barulhenta demais. E talvez seja por isso que Deus esperou você chegar até este momento. Porque agora, finalmente, há espaço para a voz dele ecoar. Sim, o Espírito Santo sussurra quando tudo silencia. E é nesse ambiente que você vai aprender a discernir o que é dele. E o que é só barulho. Respire fundo, feche os olhos. Não tente controlar o que vai acontecer, apenas se disponha. Se desejar, diga assim: Senhor, eu entrego esta noite a Ti. Fala comigo, mesmo que seja em silêncio, mesmo que eu não ouça, com os ouvidos. Que minha alma esteja sensível à Tua presença, que minha mente esteja livre para perceber Teus toques e que o meu coração esteja inclinado a receber. Você está entrando em um novo tipo de oração, não apenas para pedir, mas para perceber, não apenas para clamar, mas para ouvir. Deus quer revelar, Deus quer mostrar, Deus quer se aproximar. E é por isso que o inimigo luta tanto contra a sua paz à noite, porque ele sabe, se você descansar com Deus, você acorda com direção. Se você ouve Deus à noite, você vence o dia. Se você se entrega de verdade, o medo perde espaço. Não tenha pressa. Deixe a alma desacelerar. Deixe o corpo se entregar à paz. E deixe o espírito se abrir. É assim que se começa uma noite profética. É assim que se termina um ciclo de ansiedade. É assim que se inicia uma nova temporada com Deus. A Bíblia diz, em Jó 33, versículos 14 a 16. Antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando o sono cai sobre os homens, então ele abre os ouvidos dos homens e lhes sela a instrução. O que isso quer dizer? Que quando você está em silêncio, quando o corpo repousa, Deus continua trabalhando. Ele sela instruções, ele entrega percepções, ele ativa respostas. Tudo isso acontece enquanto o mundo dorme. É por isso que hoje, mais do que descansar, você está sendo posicionado. Deus não quer apenas que você durma. Ele quer que você entre na noite como quem entra num lugar de revelação. Samuel não reconheceu a voz de Deus na primeira vez, nem na segunda, mas na terceira ele respondeu: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E essa é a oração que você pode fazer agora. Fala, Senhor, mesmo no silêncio, mesmo sem palavras. Fala de um jeito que só a minha alma entende. Deixe a presença do Espírito Santo fluir agora. Se você está em lágrimas, deixe que elas saiam. Se o corpo relaxou, agradeça. Se a mente desacelerou, receba. Tudo isso é resposta, tudo isso é o início da voz de Deus ecoando dentro de você. A noite não é vazia, a noite não é escura, a noite é solo fértil, solo onde Deus planta visões, onde Ele sela direções, onde Ele sussurra o que durante o dia passaria despercebido. Você está mais perto do céu do que imagina. Você está mais sensível ao toque dele do que percebe. Você não está apenas ouvindo esta oração, você está sendo preparado para uma visitação. Quando isso acontece, nada permanece igual. Jesus no barco, a paz que vem mesmo em meio à tempestade. Agora que você começou a perceber a presença de Deus te envolvendo na noite, chegou a hora de falar sobre um dos momentos mais impactantes do ministério de Jesus, aquele em que ele entra no barco dos discípulos e mesmo com a tempestade ao redor,
Tudo muda por causa da presença dele. Você conhece a história. Está em Marcos 4. Jesus e os discípulos atravessavam o mar. O dia havia sido longo. Ele havia ensinado, curado, tocado vidas. Mas agora era noite. E no meio da travessia, uma tempestade violenta os surpreende, ondas fortes, barco sendo lançado de um lado para o outro, discípulos desesperados, água entrando. E Jesus dormindo. Sim, ele dormia, deitado sobre uma almofada, enquanto tudo parecia desmoronar. Isso parece com você? Talvez sua vida esteja atravessando um mar agitado. Talvez você esteja enfrentando presses que não consegue controlar. Talvez sua mente esteja cheia de ruídos, de perguntas sem resposta. Talvez você esteja dizendo, como os discípulos disseram: Senhor, o Senhor não se importa que estamos perecendo? E então, Jesus se levanta, acalma o vento, silencia o mar e pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Essa pergunta ecoa até hoje, porque muitas vezes o que nos aflige não é a tempestade em si, é a sensação de estarmos sozinhos dentro dela. Mas a verdade é que o barco não afunda quando Jesus está dentro dele. A alma não se perde quando a presença dele ocupa o centro. A paz não depende do mar calmo. Ela depende de quem está no controle. E nesta noite, enquanto você ouve esta oração, Deus está te lembrando disso. Você não está sozinho no seu barco. Mesmo que pareça que ele está em silêncio, ele está presente. Mesmo que você não o veja agir de imediato, ele está atento. E quando chega o tempo dele, tudo se acalma. Talvez você esteja tentando remar sozinho há dias, semanas, meses. Talvez você esteja tentando manter o barco à tona com sua força. Mas a tempestade não cessa com esforço humano. Ela cessa quando a presença de Jesus se levanta. E hoje, neste exato momento, você pode orar assim: Jesus, entra no meu barco, toma o leme da minha vida, acalma o vento da minha mente, silencia as ondas da minha ansiedade. Eu não preciso de explicações. Eu só preciso da tua presença. Não é o barulho da tempestade que determina seu destino. É a voz de quem tem autoridade sobre ela. E essa voz está liberada agora sobre você. Sinta o que começa a acontecer dentro de você. A respiração desacelera. A mente encontra repouso. O coração para de lutar contra tudo, porque a fé se torna maior que o medo. Isso é o que acontece quando Jesus se levanta. Isso é o que acontece quando você o convida para governar o que você não pode controlar. Você não precisa fazer mais força. Você não precisa provar que é forte. Você só precisa confiar. Talvez o seu barco seja o casamento. Talvez seja sua saúde emocional. Talvez seja a falta de respostas. Talvez seja um luto, uma perda, uma espera. Não importa o nome da tempestade. O nome que está sobre todo nome já entrou no seu barco. E quando Jesus entra, até o vento obedece. Declare com fé agora: o Senhor está no meu barco. Mesmo que os ventos soprem, eu não estou sozinho. Mesmo que a escuridão venha, eu não serei vencido. Jesus está aqui. O texto bíblico diz que os discípulos ficaram espantados depois do milagre e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é a grande revelação da tempestade. Ela não revela apenas o nosso medo. Ela revela quem Jesus é. É na luta que descobrimos o poder da presença. É no desespero que reconhecemos a autoridade dele. E quando a noite passar, e ela vai passar, você também terá um testemunho. Você também olhará para trás e dirá: eu passei por tudo isso, mas o Senhor estava comigo.
Você vai dormir esta noite com essa convicção, não porque tudo está resolvido, mas porque o príncipe da paz já tomou o controle. Deixe agora essa paz inundar você. Ela não depende do ambiente, ela não depende do som, ela não depende da solução, ela depende da presença. E Ele está aqui. O Getsemane da alma, quando a noite é lugar de submissão e vitória. Você já esteve em um lugar onde tudo dentro de você queria fugir, mas algo maior te chamava para permanecer? Já sentiu o coração apertado diante do que não queria enfrentar e mesmo assim soube que precisava seguir? Então você já passou por um Getsemane, talvez sem perceber o nome, mas com certeza sentiu o peso. O Getsemane não é só um jardim distante, mencionado nos evangelhos. É um território espiritual, é um lugar onde a alma geme, mas o espírito decide obedecer, onde o corpo se curva, mas a fé permanece de pé, onde o coração ora entre lágrimas. Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Foi ali, naquele jardim, à noite, que Jesus travou a maior batalha antes da cruz. Não contra demônios, não contra homens, mas contra a própria vontade. Se até Jesus teve que lutar para se render, quem somos nós para achar que a rendição será sempre leve? A Bíblia diz que ele começou a entristecer-se e a angustiar-se profundamente, que caiu com o rosto em terra, que suou gotas de sangue. E ainda assim, obedeceu. O Getsemane da alma é esse lugar onde tudo parece apertar por dentro, onde o coração chora pelo que deseja, mas a alma aprende a descansar no que Deus quer. É o ponto da virada, onde deixamos de tentar controlar e passamos a confiar. Talvez você esteja aí agora, ouvindo esta oração, mas carregando dentro de si um cálice que não queria, uma espera que dói, uma dor que ainda pulsa, uma escolha que te parte. E você pensa, se ao menos eu pudesse evitar isso, se ao menos Deus mudasse esse caminho. Mas hoje Ele te convida a fazer como Jesus fez, a dizer: Pai, eu não entendo tudo, mas confio. Eu não quero passar por isso, mas aceito o teu plano. Eu me rendo, mesmo com lágrimas nos olhos. Rendição não é fraqueza, é fé. É dizer sim para o céu, mesmo quando tudo dentro de nós quer dizer não. E quando essa oração é feita com verdade, o céu responde. A Bíblia diz que no Getsemane, depois de Jesus orar, um anjo do Senhor apareceu e o fortaleceu. Deus não tirou o cálice, mas enviou forças para que ele pudesse suportá-lo. Talvez, nesta noite, o que você mais precisa não é que a situação desapareça, mas que a presença de Deus te fortaleça para passar por ela, que o Espírito Santo te encha de coragem, que a paz venha mesmo sem respostas, que a mão do Pai segure a sua e diga: eu estou contigo até o fim, porque é isso que Ele faz. Ele não te deixa só no jardim, Ele entra no lugar da tua angústia e te sustenta. Ele ouve o gemido que não sai em palavras, Ele entende o silêncio que ninguém mais compreende, e Ele responde com presença. Você não precisa carregar essa dor calado. Você pode se ajoelhar agora, mesmo sem força, e dizer: Pai, eu estou aqui. Talvez eu não consiga mais orar como antes. Talvez eu esteja cansado de pedir. Mas hoje eu só quero confiar. Mesmo sem entender, mesmo chorando, mesmo com medo, eu me rendo. A minha vontade já não governa. Tua vontade é perfeita. Mesmo quando dói, essa oração tem poder, porque é no ponto da rendição que o céu começa a agir. Jesus saiu do Getsemane fortalecido. Ele foi para a cruz com dor, mas com propósito. Foi ferido, mas não derrotado, porque já havia vencido por dentro. E é isso que Deus quer fazer com você hoje.
te dar vitória interna. Antes de mudar o cenário ao redor, ele muda o seu espírito por dentro. Ele te faz firme, forte, estável, mesmo no meio do que parece impossível. Talvez ninguém entenda o que você está passando. Talvez nem você entenda direito, mas Deus entende. E Ele honra cada suspiro rendido, cada decisão de continuar mesmo com dor, cada oração feita entre lágrimas. Agora, feche os olhos, sinta o que está acontecendo com você. Não é apenas emoção, é transformação. Você entrou nesse lugar com peso, mas está saindo com paz. Não porque tudo mudou, mas porque agora você mudou. Diga isso com fé. O Getsemane não é meu fim, é meu altar, é onde eu me rendo e onde Deus me levanta. A escada de Jacó. Quando o céu toca a terra em meio à solidão, você já teve a sensação de estar sozinho, mesmo cercado por pessoas? Já sentiu que ninguém realmente entende o que se passa dentro de você? Às vezes, a solidão não é ausência de companhia, é ausência de compreensão. É quando o coração clama em silêncio e parece que ninguém ouve. É quando a alma sente que não há mais lugar seguro para repousar. Jacó estava assim, fugindo, sem destino claro, sem saber o que viria pela frente. Havia deixado sua casa, havia enganado seu irmão, estava com medo, sem direção, sem identidade. E numa noite escura, em um lugar qualquer, ele se deitou, usou uma pedra como travesseiro e dormiu. Era o fim de uma estrada. Mas Deus transformou aquele lugar de fuga em um lugar de revelação. A Bíblia diz que naquela noite Jacó sonhou com uma escada que tocava a terra, mas cujo topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e o Senhor, de pé no alto da escada, falava com ele. Sim, no exato momento em que Jacó se sentia mais perdido, Deus se revelou. E talvez você esteja se sentindo como ele hoje. Você pode estar em um quarto, deitado, cansado, com a alma pesada por escolhas, memórias, culpas ou medos. Mas essa noite também pode ser o cenário de um encontro com o céu, porque a escada continua descendo, o céu ainda toca a terra, e os anjos ainda se movem entre as realidades. Deus nunca parou de usar as noites solitárias para tocar os corações. Ele ainda fala enquanto você dorme, ele ainda revela enquanto você descansa. Ele ainda prepara caminhos, mesmo quando tudo parece parado. E hoje Ele está dizendo a você: eu estou aqui, eu não te deixei, eu não me esqueci. Mesmo no meio da tua fuga, eu estou te chamando para recomeçar. Jacó acordou daquele sonho impactado e disse: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Essa é uma das frases mais profundas das Escrituras, porque ela nos mostra o quanto Deus está presente, mesmo quando nós não percebemos. Quantas vezes você orou e achou que não foi ouvido? Quantas vezes você pediu um sinal e o silêncio veio como resposta? Quantas noites você chorou acreditando que ninguém viu, mas hoje o céu te lembra: eu estava lá, eu sempre estive. A sua oração não caiu no chão, suas lágrimas não foram esquecidas, seu silêncio foi ouvido como um grito no céu. O lugar onde Jacó dormiu era chamado Luz. Mas depois do encontro com Deus, ele mudou o nome daquele lugar para Betel, que significa Casa de Deus. O que isso nos ensina? Que o lugar onde você mais se sente perdido pode se tornar o lugar da sua restauração, que o chão onde você deita cansado pode se tornar o altar do seu recomeço. Tudo muda quando Deus entra. Tudo se transforma quando Ele se revela. E Ele está se revelando a você agora, no meio da noite, no silêncio do quarto, na calmaria dessa oração. Você não precisa ver a escada,
Você só precisa crer que ela está ali, ligando sua realidade à eternidade, levando suas orações até o trono, trazendo respostas que descerão no tempo certo. Ore agora, mesmo que em silêncio. Senhor, mesmo que eu não veja, eu creio que o céu está se movendo. Mesmo que eu me sinta só, eu sei que o Senhor está aqui. Revela-te a mim nesta noite. Transforma este lugar comum em lugar sagrado. Faz da minha solidão um ponto de encontro com a tua presença. Não importa onde você está. Não importa como você chegou até aqui. O que importa é que agora você não está mais só, você está em Betel, você está em lugar de revelação, você está cercado por anjos, você está debaixo de uma escada que liga o céu à terra, e no alto dela está o Deus que te ama. E quando você acordar amanhã, você vai dizer como Jacó disse: Deus estava aqui e eu não sabia, mas agora você sabe. Louvor em meia-noite, a adoração que rompe prisão invisível. Você já percebeu como as maiores mudanças espirituais da nossa vida não acontecem quando tudo está bem, mas quando tudo parece preso? Já notou como os momentos de louvor mais autênticos não nascem em templos iluminados, mas em crises interiores que clamam por liberdade? Foi exatamente isso que aconteceu com Paulo e Silas. Em Atos 16, eles haviam sido presos injustamente, foram espancados, acorrentados e jogados no cárcere mais profundo. Humanamente falando, era o fim, mas perto da meia-noite, enquanto os outros prisioneiros descansavam na dor, enquanto as correntes ainda apertavam seus pés. Enquanto o cenário parecia completamente contrário, eles fizeram algo que mudou tudo. Eles começaram a orar e a cantar louvores. Sim, no meio da dor. Na hora mais escura, eles adoraram. E o que aconteceu? A Bíblia diz, em Atos 16, versículo 26... De repente, sobreveio tamanho terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Foi no meio da madrugada. Foi em adoração. Foi quando eles decidiram não se calar que o céu se moveu. Isso nos ensina algo poderoso. O louvor liberta. O louvor quebra prisões que o esforço humano não consegue. O louvor atrai a presença de Deus mesmo no cárcere mais escuro da alma. E talvez hoje você esteja em um tipo de prisão. Talvez não com correntes nos pés, mas com pensamentos te prendendo. Talvez com traumas do passado, medo do futuro, ansiedade, culpa ou insegurança. E seu coração está apertado, como se estivesse num lugar escuro onde parece que nada muda. Mas o céu te convida a fazer como Paulo e Silas, louvar, mesmo sem motivo aparente, mesmo com correntes, mesmo com dor, porque o louvor não é apenas resposta à bênção, é arma espiritual, é posicionamento de quem escolhe ver além do agora. Quando você louva, você não está ignorando a dor. Você está declarando que a dor não tem a palavra final. Quando você adora, no meio da noite você está anunciando ao mundo espiritual: eu creio, mesmo sem ver. Eu espero, mesmo sem entender. Eu continuo, mesmo sem sentir. E isso abala os alicerces do que te prende. Você pode não cantar em voz alta agora, mas no seu espírito, comece a louvar. Não precisa de melodia nem instrumentos. Precisa de verdade. Diga: Senhor, eu te louvo, mesmo sem forças. Te louvo, mesmo com dúvidas. Te louvo, porque sei que a tua presença é suficiente. E nesta noite eu creio. As prisões invisíveis estão sendo quebradas. A Bíblia diz que não foram apenas as cadeias de Paulo e Silas que caíram, mas as de todos os que estavam ao redor. Sabe o que isso significa? Que quando você decide adorar, quando você rompe no espírito,
Você liberta não só a si mesmo, mas também aqueles à sua volta. Sua casa pode ser transformada por essa escolha. Sua família pode ser tocada por esse louvor, mesmo os que não estão ouvindo esta oração, mesmo os que estão distantes de Deus, porque o poder da adoração alcança e influencia o ambiente. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Mas hoje, o céu quer te usar. Mesmo deitado, cansado, você pode se tornar um altar de louvor. Um ambiente onde o Espírito de Deus se move com liberdade. Não espere a prisão abrir para cantar. Cante para que a prisão se abra. Não espere ver tudo resolvido. Para louvar, louve para que tudo se alinhe com o céu. Você está construindo uma atmosfera agora, uma atmosfera onde Deus habita, porque a Bíblia declara em Salmo 22, versículo 3, contudo, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Ele habita entre os louvores, ele se manifesta quando o louvor é liberado. E mesmo que tudo em volta diga o contrário, o seu louvor pode mudar tudo. Feche os olhos, respire fundo e diga: eu te louvo, Senhor, porque mesmo na meia-noite da minha alma, tu és luz, tu és refúgio, tu és presente e eu não estou sozinho. Deixe essa verdade encher você agora. O que te prendia já começou a romper, o que te oprimia está enfraquecendo, o que te paralisava está perdendo força, porque o céu responde à adoração feita com fé, e quando o amanhecer chegar, você não será o mesmo, porque as correntes cairão, as portas se abrirão, e você terá um novo cântico nos lábios, um cântico que nasceu na meia-noite da alma. Anjos na madrugada, o livramento que chega enquanto dormimos, enquanto você ouve esta oração, talvez sem perceber, Deus já esteja enviando reforços espirituais. Enquanto o mundo desacelera e os olhos se fecham, o céu se mantém de pé. Por quê? Há uma realidade que não vemos, mas que está em pleno movimento. Anjos sendo enviados ao nosso favor. Sim, mesmo enquanto você dorme. Mesmo quando você não ora com palavras, mesmo quando você não está consciente, Deus está agindo. A palavra nos mostra isso de forma clara em diversas passagens, mas uma delas se destaca. Quando Pedro foi preso, em Atos 12, Herodes havia matado Tiago e agora planejava fazer o mesmo com Pedro. Era noite. Pedro estava algemado, guardado por soldados, dormindo entre correntes. Mas então, eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Tocando a Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Atos 12, versículo 7. Foi na madrugada, foi no silêncio, foi enquanto Pedro dormia, que Deus enviou o livramento. Você percebe? Pedro não orava. Ele nem estava pedindo socorro, ele apenas descansava, em meio a uma situação humanamente impossível. E Deus moveu os céus. Isso nos mostra algo precioso. O descanso em Deus também é um tipo de fé, porque quando você dorme, crendo que Deus está cuidando, você entra num lugar de confiança profunda. Você não precisa ver, não precisa controlar, não precisa entender tudo. Você só precisa confiar que enquanto você dorme, os anjos continuam trabalhando. Quantas vezes você escapou de situações que nem percebeu? Quantas noites você sentiu paz, mesmo sem saber por quê? Quantas vezes você foi protegido sem nunca ter visto o perigo? Talvez hoje Deus esteja te lembrando disso. Eu cuidei de você, eu livrei você, eu estive ao seu redor, mesmo quando você não percebeu. O Salmo 34, versículo 7 confirma: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Isso não é apenas poesia, é promessa. Se você teme o Senhor,
se você anda com o coração entregue, há uma presença invisível ao seu redor. Você não está desprotegido, você não está vulnerável, você está guardado, mesmo agora, enquanto ouve esta oração, mesmo deitado, mesmo cansado. Há anjos cercando sua casa, cercando o seu quarto, cercando os seus pensamentos, cercando cada porta e janela, cercando os seus. Não é exagero, é realidade espiritual. E nesta noite, Deus está ativando essa proteção, não porque você mereça, mas porque Ele é fiel e porque a graça dele não dorme. Respire fundo e sinta isso no seu espírito. A segurança, a paz, a cobertura celestial. Ore agora com confiança. Senhor, mesmo que eu não veja, eu creio. Mesmo que eu não perceba, eu confio. Coloca teus anjos ao redor da minha casa. Guarda cada canto do meu quarto. Protege meu sono, meus pensamentos, meu coração. Livra-me do que meus olhos não enxergam e sela este ambiente com a tua paz. Essa oração não volta vazia, porque o Deus que ouve também responde, e Ele responde com livramento. Você pode até estar em uma prisão emocional, em um cativeiro de medo, em um ciclo de cansaço espiritual. Mas hoje, o anjo do Senhor entra na sua madrugada, traz luz, toca, acorda o que estava adormecido e diz: levanta-te, as correntes estão caindo. Assim como Pedro, você vai sair livre, talvez não de uma cela literal, mas de pensamentos que te oprimiam, de opressões invisíveis, de pesos que você carregava há anos, porque a madrugada é o tempo em que Deus visita os que descansam nele. É o tempo em que Ele mostra que sua fidelidade não tira folga. É o momento onde o céu trabalha para que a sua alma possa descansar. Você não precisa temer a noite. Você não precisa dormir com medo. Você está cercado, guardado, protegido. Quando o novo dia chegar, você vai se lembrar desta noite e dizer: o Senhor me livrou. Enquanto eu dormia, Ele guerreava por mim. Quando Deus chama pelo nome, a voz suave que desperta destinos, existe algo profundamente íntimo no ato de ser chamado pelo nome. Não é apenas uma palavra, é identidade. É como se quem chama dissesse: eu te vejo, eu te conheço, eu me importo. E Deus faz isso. Ele chama pelo nome, mesmo quando ninguém mais chama, mesmo quando o mundo esquece, mesmo quando você se esconde. Foi assim com Samuel, um menino, entregue ao templo ainda pequeno, servia no altar, mas ainda não conhecia a voz de Deus. E numa noite, enquanto tudo dormia, enquanto a lâmpada do templo ainda ardia, Deus o chamou. A Bíblia diz, em 1 Samuel 3, versículo 4, então o Senhor chamou Samuel, e ele disse: eis-me aqui. Samuel pensou que fosse a voz de Eli, não reconheceu de imediato, porque a voz de Deus às vezes não vem com trovões nem fogo. Ela vem como um sussurro que só quem está atento percebe. Ela vem na madrugada, no silêncio, na calmaria. Samuel ouviu de novo e de novo, até que entendeu. É o Senhor que está me chamando. E respondeu com coragem: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Essa é uma das respostas mais lindas da Bíblia. Simples, profunda, poderosa. Talvez hoje Deus esteja fazendo o mesmo com você, chamando no meio da noite, no meio do cansaço, no meio do silêncio. E você ainda não percebeu, mas agora você está ouvindo. Você que pensou que Deus estava distante, você que achou que havia sido esquecido, você que sentiu que seu tempo havia passado, hoje o céu te chama pelo nome, porque Deus não chama pelo apelido que o mundo te deu. Ele chama pelo nome que Ele mesmo te deu. Nome com destino, nome com identidade, nome com propósito. Ele não te vê como fracasso, nem como número, nem como erro.
Ele te vê como filho e ele te chama como pai. Respire fundo e ouça, não com os ouvidos, mas com o coração. Ele está dizendo: eu te escolhi, eu te vi, eu te formei. E mesmo que você não se veja mais, eu continuo vendo tudo o que coloquei dentro de você. Você não está esquecido. Você está sendo despertado. A noite de hoje é mais do que uma oração. É um chamado. Samuel ainda era menino. Mas naquele chamado, sua história mudou. Ele se tornou profeta. Se tornou voz de Deus para uma geração. Tudo começou com um nome, sussurrado na noite. Você não precisa estar pronto, não precisa estar forte. Você só precisa dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Mesmo cansado, eu ouço. Mesmo sem entender, eu ouço. Mesmo com medo, eu ouço. E quando você responde, o céu te ativa. Deus nunca chama por acaso. Cada vez que ele diz seu nome, algo é alinhado no espírito. Algo é liberado. Algo é despertado. Você pode ter passado a vida ouvindo nomes errados, rótulos que te machucaram, palavras que tentaram te diminuir. Mas agora, você vai ouvir quem você é, da boca de quem te criou. Você não é o que disseram, você é o que Deus diz que você é. E Ele está chamando, não para te cobrar, mas para te lembrar. Lembrar quem você é, lembrar o que você carrega, lembrar o que Ele escreveu sobre você, mesmo antes do seu nascimento. A Bíblia diz, em Jeremias 1, versículo 5, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Essa é a sua verdade. Mesmo em silêncio, mesmo na madrugada, mesmo na dor, você é chamado. E quando Deus chama, Ele também sustenta. Quando Ele ativa, Ele fortalece. Quando Ele desperta, Ele capacita. Você não está ouvindo isso por acaso. Esta noite está marcada. Esta oração é resposta. Este momento é ponto de virada. Agora, apenas diga: eis-me aqui, e deixe o céu fazer o resto. Protegido pelo sangue, quando a noite escura não toca quem está coberto, há uma verdade espiritual que se mantém firme desde o princípio. O sangue protege, não é só símbolo, é escudo, é marca, é barreira contra todo mal invisível. Nesta noite, enquanto você ouve esta oração, o céu te convida a se lembrar. Você está coberto, não por muros, não por trancas, mas por algo infinitamente mais poderoso, o sangue do Cordeiro. Voltemos a Êxodo 12. Na noite da 10ª praga no Egito, Deus dá uma instrução ao seu povo. A ordem era clara: sacrificar um cordeiro, colocar o sangue nas portas e aguardar. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, e a praga de destruição não os atingirá. Êxodo 12, versículo 13. Foi noite, foi silêncio, mas foi também livramento. Enquanto a morte passava por cima das casas do Egito, as casas marcadas pelo sangue foram preservadas. A calamidade não tocou quem estava coberto. O choro não invadiu quem confiou na promessa. Essa cena não é só um relato antigo, é um retrato espiritual que ainda se aplica a nós hoje, porque agora o sangue que nos cobre é o de Jesus, o Cordeiro perfeito, aquele que não apenas marca a porta, mas marca a nossa alma. E nesta noite, essa cobertura está sobre você, mesmo que a noite esteja escura, mesmo que os pensamentos estejam pesados, mesmo que os tempos estejam incertos, o sangue ainda está lá na sua porta, na sua mente, na sua família, na sua história. E aquilo que vem para matar, roubar ou destruir, não pode atravessar, não porque você é forte, mas porque você é selado. O inimigo pode até rondar, mas não toca
não invade, não quebra o que Deus protegeu com sangue. Você precisa lembrar disso. Precisa dormir com essa verdade cravada. No espírito, a sua casa é território consagrado, seu quarto é ambiente marcado, sua vida está debaixo de aliança. Não há bruxaria, inveja, espírito de opressão, medo noturno, pânico ou perturbação que possa resistir à cobertura do sangue, porque o sangue de Jesus fala mais alto. A Bíblia diz, em Hebreus 12, versículo 24, a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Sim, o sangue de Jesus fala. E quando o mundo espiritual escuta, ele se curva. Você pode agora, com fé, declarar: Senhor, eu cubro minha vida com teu sangue. Cubro minha mente, minha casa, minha noite, meus sonhos. Onde houver perturbação, que o teu sangue seja a linha que o mal não cruza. Onde houver escuridão, que a luz do teu sangue brilhe, que eu durma, sabendo que estou selado. Isso não é superstição, é fé em uma aliança eterna. É confiança em um Deus que prometeu: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Salmo 91, versículo 10. Você está ouvindo esta oração, mas não está sozinho. Há uma atmosfera mudando ao seu redor. Há um peso sendo quebrado. Há presenças malignas recuando. A paz tomando o lugar do medo, e tudo isso por causa do sangue. O sangue não é passado. O sangue é presente, é vida, é poder. É por isso que você vai dormir hoje sem medo. É por isso que a ansiedade está perdendo força. É por isso que a opressão está saindo. É por isso que os pesadelos cessam, porque o sangue te cobre. E a noite escura não pode tocar quem está protegido. Você pode, com fé, fazer esta oração de selamento. Senhor Jesus, obrigado pelo teu sangue. Eu descanso nesta noite sob a tua aliança. Eu declaro que esta casa é tua. Este ambiente é consagrado a ti. Tudo o que sou está selado. E nenhuma seta, nenhuma perturbação, nenhuma presença que não seja do teu Espírito terá acesso a mim nesta noite. Eu sou teu, eu durmo em paz, porque estou coberto. Amém. Sonhos proféticos. Quando o Espírito de Deus usa a noite para revelar caminhos. Você sabia que Deus fala durante o sono? Sim, Ele fala quando os olhos se fecham, quando o corpo descansa e a mente silencia. Deus fala em sonhos, e nem sempre esses sonhos são meras imagens da imaginação. Muitas vezes, eles são estratégias, revelações, direções, livramentos. A Bíblia está cheia de exemplos, sonhos que mudaram o destino de homens e nações. Sonhos que foram mais do que vizes, foram respostas. José, o filho de Jacó, teve sonhos que revelaram o seu futuro, e mais tarde interpretou sonhos que salvaram o Egito. Em Gênesis 37, versículo 5, diz: teve José um sonho e o contou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. O sonho de José era profético, mostrava o que ainda não existia, mas já estava determinado no céu. Mais adiante, já no Egito, José interpreta o sonho de Faraó e o livra da fome que viria. Deus usou o sono do rei para liberar uma estratégia para um povo inteiro. Em outra passagem, Deus avisa José, marido de Maria, por meio de um sonho. Em sonho, um anjo do Senhor apareceu a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Mateus 2, versículo 13. Naquela madrugada, enquanto dormia, José recebeu a instrução que salvaria a vida de Jesus, ainda bebê. Você entende agora o que acontece quando você dorme rendido a Deus? O céu não se desconecta, o Espírito não se cala, a comunicação não é interrompida. Pelo contrário, ela se intensifica. Porque enquanto a lógica descansa, o espírito continua sensível. Talvez você ache que não sonha,
ou que seus sonhos são confusos, ou que já não se lembra deles. Mas isso pode mudar hoje. Você pode pedir a Deus para ativar sua sensibilidade espiritual enquanto dorme. Você pode pedir para ter sonhos que alinhem sua alma com o céu. Não sonhos místicos ou vazios, mas sonhos que carregam instruções, sonhos que falam com clareza, sonhos que trazem cura, sonhos que são, na verdade, orações respondidas. A Bíblia confirma isso com clareza em Jó 33, versículo 14 a 16. Pois Deus fala, ora de um modo, ora de outro, ainda que o homem não o perceba. Em sonho ou em visão noturna, quando o sono profundo cai sobre os homens, enquanto dormem em suas camas, então lhes abre os ouvidos e os instrui com advertências. Deus fala. Você só precisa pedir sensibilidade para ouvir. Talvez Ele queira te dar direção para decisões importantes. Talvez queira te lembrar de promessas esquecidas. Talvez deseje mostrar que ainda está cuidando. Talvez Ele queira usar a linguagem dos sonhos para curar memórias, confrontar emoções, renovar a fé. Sim, o Espírito Santo também fala dormindo, porque Ele não depende da sua força, nem da sua lucidez. Ele depende da sua disposição. Hoje, você pode declarar: Senhor, eu consagro meu sono a Ti. Eu consagro minha mente, meus sonhos, meus pensamentos inconscientes. Se for da Tua vontade, fala comigo esta noite. Abre meus ouvidos espirituais. Toca minha alma enquanto durmo. Entrega vises que me alinhem com Teu plano. E se o Senhor quiser apenas me dar descanso, que seja um descanso curador. Você não precisa ter medo dos seus sonhos. Se o ambiente estiver consagrado, se sua alma estiver rendida, o inimigo não pode invadir seu sono. Deus é quem governa as madrugadas daqueles que pertencem a Ele. Então, não apenas durma com expectativa, durma com sensibilidade, durma com fé. Talvez nesta mesma noite, enquanto o corpo repousa, você terá vismes, sentirá a presença do Espírito te visitando, receberá respostas, ou simplesmente acordará com a certeza de que algo foi tratado nas regiões espirituais. E mesmo que você não se lembre do que sonhou, ainda assim, a palavra terá se cumprido, porque o Espírito intercede até mesmo enquanto dormimos. Se desejar, faça agora essa oração. Senhor, meu sono pertence a Ti. Abre as janelas do céu sobre minha mente. Livra-me de todo pesadelo, de toda opressão noturna. E se quiser me visitar com sonhos proféticos, estou pronto. Fala comigo, me cura, me revela, me guia, em nome de Jesus. Amém. Que sua noite seja também território de revelação. Que seus sonhos sejam saudáveis, santos curadores, e que quando o amanhecer chegar, você se levante com a alma leve e o espírito alinhado com o céu. Davi e o pranto da madrugada. Quando as lágrimas são orações, existem dores que não têm palavras. Existem orações que não precisam de voz. Existem momentos em que o coração fala e Deus entende. É nas madrugadas mais solitárias que a alma costuma abrir seus segredos. É quando a casa dorme, quando as luzes se apagam, quando ninguém mais está por perto, que o coração se despe diante de Deus. E é justamente nesses momentos que Ele se aproxima. Davi sabia bem o que era isso. O homem, segundo o coração de Deus, também teve noites de lágrimas, noites de confissão, noites de pranto. Ele não teve medo de chorar diante do Senhor. Ele não teve vergonha de mostrar sua fraqueza, sua dor, sua humanidade. Em Salmo 6, versículo 6, ele diz: estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Davi chorava e Deus escutava. Davi gemia
E o céu respondia: o que isso nos ensina? Que suas lágrimas não são fracas, elas são espirituais, elas são sementes, são orações silenciosas que sobem direto ao coração do Pai. Muitas vezes você se deitou carregando o que ninguém vê. Chorou por dentro enquanto sorria por fora. Guardou dores antigas e até tentou esconder de Deus, mas Ele viu. Ele sempre vê. A Bíblia diz em Salmo 56, versículo 8: Tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Isso é maravilhoso. Deus guarda suas lágrimas. Ele não desperdiça uma sequer. Cada uma delas tem valor. Cada uma tem peso, cada uma tem propósito. Ele não é indiferente à sua dor. Ele não é distante do seu sofrimento. Ele é um pai que recolhe o que escorre da sua alma e transforma o que era lágrima em testemunho. Davi também diz em Salmo 30, versículo 5: O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso não é uma metáfora bonita, é uma realidade espiritual, porque Deus não anula o choro. Ele transforma o choro em nova estação. A madrugada pode ser marcada pelas lágrimas, mas o amanhecer será carregado de consolo, e talvez esta seja sua madrugada de pranto. Talvez você não consiga dormir, talvez você esteja deitado, mas inquieto. Talvez lágrimas já tenham caído durante esta oração. Mas saiba, Deus está ouvindo você. Ele não precisa que você fale tudo. Ele entende o que o coração geme e ele responde com paz. Você pode dizer agora, em oração: Senhor, eu estou cansado, mas sei que tu me vês. Minhas lágrimas não são invisíveis para ti. Minhas dores não são pequenas demais para o teu cuidado. Recolhe o que escorre da minha alma. Limpa o que pesa no meu peito. Fala comigo mesmo através do silêncio e transforma esta noite em lugar de consolo. Talvez ninguém mais saiba o que você está enfrentando. Talvez você mesmo não saiba explicar. Mas Deus conhece o seu íntimo. Ele sonda, Ele penetra. Ele entende cada memória, cada angústia, cada frustração. E quando você entrega tudo a Ele, até sem palavras, Ele começa a curar. Sinta agora a paz entrando, não como algo repentino, mas como uma brisa suave que começa por dentro. Sinta o alívio, sinta o abraço invisível, sinta o consolo do Espírito. O mesmo Deus que levantou Davi, que o restaurou depois de tantas quedas, que o ouviu em tantas madrugadas, é o Deus que está aí com você agora. Davi chorava, mas não parava. Ele caía, mas se levantava. Ele se quebrava, mas era restaurado, porque ele sabia: o lugar do pranto é também lugar de encontro. E nesta noite, talvez o seu travesseiro tenha se tornado altar. Talvez seu pranto tenha se tornado oferta. Talvez sua dor tenha se tornado oração. E isso é tudo o que Deus precisa: um coração quebrantado. A Bíblia diz em Salmo 51, versículo 17, os sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Você não será desprezado, sua dor não será ignorada, seu pranto não será em vão. Deixe agora que as lágrimas que ainda precisam cair, caiam. E quando não houver mais o que chorar, haverá paz, haverá cura, haverá descanso, porque o choro pode durar uma noite, mas a promessa é clara: a alegria virá. Você chegou até aqui, você atravessou essa oração inteira, não apenas ouvindo, mas se rendendo, palavra por palavra. Seu coração foi sendo tocado, seu espírito foi sendo realinhado, sua mente foi sendo pacificada. Agora, tudo o que resta é descansar, mas este descanso não é comum. Não é simplesmente o repouso do corpo, é o descanso do espírito, a certeza de que Deus ouviu,
Deus tocou. Deus respondeu. Você não vai dormir apenas com olhos fechados. Você vai dormir com o coração aberto, aberto para a paz, aberto para os sonhos proféticos, aberto para o novo tempo que começa agora. A palavra declara em Isaías 26, versículo 3: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia. MTI. E é isso que Deus está fazendo com você agora, conservando sua mente em paz, guardando seus pensamentos, silenciando os ruídos, estabilizando o que estava agitado. Você não está mais sozinho. O Espírito Santo está neste lugar e ele sussurra: descansa, eu estou aqui. Por isso, eu quero profetizar sobre sua noite agora. Que o seu sono seja leve, tranquilo, reparador. Que todo peso emocional desapareça. Que sua respiração se torne suave, seu corpo relaxe, sua alma descanse. Que os anjos do Senhor acampem ao redor da sua casa. Que toda opressão, perturbação ou presença maligna seja expulsa agora, em nome de Jesus. Que o ambiente seja consagrado com paz. Que o sangue de Cristo esteja sobre cada porta, cada janela, cada parede. Que nenhum mal te suceda e nenhuma praga chegue à sua tenda. Que você durma sob promessas. Que você acorde sob propósitos. Sim, esta noite foi marcada. Não porque tudo mudou do lado de fora, mas porque você mudou por dentro. E agora, declare comigo com fé: eu entreguei minha noite a Deus. Minha mente está em paz, meu coração está leve, minha casa está protegida, meus sonhos estão consagrados e eu descanso, porque o Senhor vela por mim. Que esta oração seja como um perfume que permanece no ambiente. Que a voz de Deus continue ecoando enquanto você adormece. E que quando o novo dia nascer, você saiba: algo aconteceu nesta madrugada. Oração. Final de selamento. Senhor, te agradecemos por este momento, por cada pessoa que orou até aqui, por cada alma que se rendeu à tua voz, por cada lágrima que foi transformada em paz. Agora, Pai, selamos esta oração no nome de Jesus. Consagramos esta noite, consagramos esta casa, consagramos este sono. Que a tua presença permaneça. Que teu Espírito envolva cada cômodo. Que os anjos guardem cada detalhe. E que o nome de Jesus seja glorificado em cada despertar. Nós descansamos, porque tu não dormes, nós confiamos. Porque tu já entraste em cena e agora, com o coração rendido, dormimos em paz. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, se você sentiu a presença de Deus te tocar nesta noite, eu quero te convidar a caminhar conosco. Este é o canal Palavra e Oração, um espaço onde você encontra refúgio, verdade, consolo e presença. Aqui, oramos por você, falamos com você e, acima de tudo, oramos com você. Então, se ainda não é inscrito, inscreva-se agora. Ative o sininho para não perder as próximas orações. Deixe o seu like como um ato de fé. E se sentir no coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa dormir em paz. Nos comentários, escreva com fé: eu entreguei minha noite a Deus. Ou minha mente está em paz. O Senhor cuidou de tudo. Isso não é apenas engajamento, é testemunho, é semente, é declaração de fé que libera o sobrenatural. Você orou, você chorou, você sentiu agora, você vai descansar. Boa noite e que o Deus da paz te acompanhe até o amanhecer.